Boa noite a todos aos nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Esta é a terceira vez que nossa conexão cai. Impressionante. Terceira vez que eu tenho queda da nossa transmissão. Retornamos aqui firmes e fortes. Vamos em frente. Tá aí o Ronaldo Gomes chegando. Deixa eu adicioná-lo logo. Opa, já fugiu, Ronaldo. Você está... Opa, apareceu de novo. Pimba, já estou adicionando você. Impressionante, rapaz. Como é que nenhuma resposta do convidado. É mole? Vamos de novo, Ronaldo. Adicionando de novo, vamos em frente. Cláudia Valéria, doutora Cláudia Valéria, meus respeitos. Uma honra tê-la aqui no nosso bate-papo, nossa escritora, nossa poetisa e nossa romancista e advogada. Parabéns pelo dia de hoje, que é o dia da advocacia feminina, da dedicação da mulher à advocacia. Um grande abraço, Cláudia. Jesus a abençoe. Nos avise quando o Rotary Club estiver de volta, para que a gente possa voltar a bater aquele papo com vocês lá na Doce Vita. Tony Lopes, um grande abraço, Tony, é uma honra tê-lo conosco. Vamos em frente. Quero pedir desculpas mais uma vez, foram 3 quedas de sinal que nós tivemos, estamos reiniciando pela 4ª vez o nosso Reflexões. Vamos em frente. Muito bem, aqueles que estão chegando aí, o nosso abraço, perdoem, tá? Olha lá, adicionando o Ronaldo, até agora o Ronaldo não chegou. Impressionante como é que a internet hoje está com sono. Mas vamos em frente. A todas as advogadas, o nosso grande abraço. Jesus as abençoe, ilumine e guarde pelo trabalho que fazem. Fazem tudo e ainda cuidam do lar. É um trabalho maravilhoso desse sexo feminino que outro dia a professora Leila Marina colocava, que é exatamente através da mulher, através do sexo feminino, que nós temos a porta do nascimento, a chegada a este mundo. Com certeza, é exatamente isso aí. O sexo feminino dá esse empurrão a todos nós. Mas, vamos em frente. Nós hoje marcamos de colocar aqui algumas coisas para vocês. Deixa eu fazer aqui fixar uma imagem para vocês, tá? Luiz Carlos Bittencourt, mais uma vez, Luiz Carlos, meu muito obrigado por estar aí nos prestigiando, um grande abraço. Aliás, hoje eu recebi um presente, estou até usando aqui, ó, tá? Tradição, competência, a camisa lá do Loyola Advogados, aqui estou, ganhei de presente hoje, já estou utilizando aqui, ó, já está aqui comigo. Grande obrigado ao Eduardo, ao doutor Eduardo, ao doutor Luciano, né? Que aqui estiveram me trazendo esse presente maravilhoso que eu já estou vestindo. Professora Vilma Linéia, meus respeitos, seja bem-vinda. Tá? O Ronaldo disse que não recebeu o convite, é mole? Ronaldo, vai o convite de novo, rapaz. Eu, hein?
O negócio aqui tá sério, rapaz. Tá lá, a minha tela aqui tá adicionando. Sarinha Freitas, uma grande honra tê-la conosco mais uma vez. Professora Carmen Schaefer, nossa ex-aluna, professora de Educação Física, um grande abraço, Carmen. Jesus abençoe, ilumine e guarde. Muito bem, eu vou aguardar aqui, eu mando o convite para o Ronaldo e fico aguardando, tá? Tá? Professora Vilma Liné, exatamente, fiz aqui, exatamente lembrando de professora que a gente não pode esquecer. Muito bem. Continua. Opa! Eis que, rapaz, parece até uma materialização aí. Eu mandei o convite, rapaz. Recebi uma vez, aí saiu, não cheguei nem a clicar. E agora que fixou, é que Isso. eu consegui. Vamos embora, vamos em frente. Muita paz, saúde a todos. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado pela presença. Bom, Luiz Carlos Bittencourt nos faz a seguinte pergunta. O Loyola é o filho de Dona Deolinda e sobrinho de Dona Ana, minhas professoras no Leopoldo? Exatamente, Luiz Carlos. O Loyola é do pai, o nome Loyola é do pai. O nome da mãe, da família da mãe é Silva. Então, Luiz Carlos da Silva Loyola, tá? Exatamente, ele é o filho, e os que tiveram aqui hoje foram os netos da Dona Diolinda. Dona Diolinda, ela... há uma gratidão muito grande do Loyola, porque Dona Diolinda trabalha com o nosso querido amigo Dr. Alcindo Rafael, que é um fã do professor Leopoldo, ex-aluno do Colégio Leopoldo. E o Alcindo Rafael abre um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, e Dona Diolinda faz parte desse escritório. Então, grande parte do que Dona Diolinda também conversa no Colégio Leopoldo foi um trabalho feito lá com o doutor Alcindo Rafael, o pai da psicóloga Rosa Maria Facuri Rafael, não é avô da doutora Amanda. Então, inegavelmente, a gente está aí cercado de grandes amizades, grandes lembranças. Muito bom. Luiz Arthur Ferreira de Castro está aí junto com a gente. Luiz Arthur, rapaz, eu tenho umas fotos aqui, daqui a pouco, quando eu chegar nos anos 70, é que eu estou nos anos 30 ainda, rapaz. Mas eu vou chegar nos anos 70. Já fui aos anos 50, voltei, mas vou chegar nos anos 70. Aí você está lá firme e forte com seu voleibol, com seu esporte no Colégio Leopoldo. Doutor Luiz Arthur Ferreira de Castro, rapaz. Daqui a pouco a gente faz, dá até para fazer uma reunião da OAB aqui ao vivo. Márcia Souza, filho de Deus. Márcia, um grande abraço. Uma honra tê-la sempre aqui conosco. Vera Lúcia Valente, um abraço, Vera Lúcia. Esse sobrenome tem Valente, tem uma história no Colégio Leopoldo. Tá, um dos grandes alunos da professora Áurea Gonçalves. Dona Áurea respeitava muito o Valente, ex-aluno, à época, pela sua capacidade de trabalho. Mas hoje, eu vou pedir para o Ronaldo não sair, porque eu queria mostrar aqui, Ronaldo, isso aqui é sensacional, rapaz. Você pode ficar aí, não tem problema não. Eu ainda vou arrumar um jeito, rapaz. Eu vou aprendendo a cada dia, quero que vocês me perdoem. A cada dia eu aprendo uma beiradinha aqui, e qualquer dia eu vou aprender a puxar essa imagem aqui do Ronaldo um pouco mais para o canto e a gente fica... Isso. É só questão de aprender. Eu já passei o dedo aqui, ó, não consegui, mas um dia
a gente consegue cada vez deixar a cada dia o seu mal. Já nos lembrava o Mestre Jesus. Mas aqui, olha só que beleza de imagem aí, Excelência. Olha que coisa sensacional. Essa é a primeira comemoração do 7 de setembro do Colégio Leopoldo. Agora vocês vejam a dificuldade do professor para mandar imprimir tudo. Então tá lá, Ginásio Leopoldo, Nova Iguaçu. Aí no tipo, né, que isso aí é linotipia para fazer a impressão. E o Nova Iguaçu não tinha um acento no U, aí quebrou o galho ali com apóstrofe. Nova Iguaçu, estado do Rio. Festividades do 7 de setembro. Olha que maravilha, hein? Vou até aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho só. 1930. Isso aí. Festividade do 7 de setembro de 1930. Às 13 horas, olha lá, não tem como acentuar, não tem como colocar a crase, então coloca-se um apóstrofe. Às 13 horas, parte cívica. Sessão solene da Liga Pró Educação e Bondade dos alunos do ginásio. Alumnos, olha lá, o MN, juntos. É bom que isso aí é uma aula de história danada, gente. Eu estou preocupado que eu já estou passando aí pela terceira modificação da escrita. Tem hora que eu vou pensando que eu vou ficando analfabeto. Hoje, grande parte da redação minha, quem faz é o Word. Eu boto lá o corretivo e ele me corrige, porque às vezes eu tenho uma palavra que era escrita de uma forma, passou a ser de outra. O hífen. Não, então você vai se adaptando às modernidades. Então vamos lá. Discurso dos alunos Margarida Paquilé, Ismael Pimenta de Moraes, da família dos Pimenta de Moraes, do nosso querido e saudoso Ataíde Pimenta de Moraes e Altair Pimenta de Moraes, ambos sempre presentes às solenidades do Colégio Leopoldo, e o Altair Pimenta de Moraes gostando sempre de fazer teatro e tudo, e ele tinha uma simpatia muito grande pela Elizabeth Perrone, irmã do Otto Perrone. Então, minha professora de português, competentíssimo, com muito orgulho, eu digo que fui aluno da professora Elizabeth Perrone. E também participam lá Maria Paris de Castro e o Aziz Rachid. Olhem que beleza, hein? Declamação pelas alunas. Alúminas, né? Maria de Lourdes de Almeida Pereira, que aqui aparece como Lourdes Ferraz de Almeida, desculpe, eu já estou colocando o nome de casada, e Alba Pimenta de Moraes, a Albinha. Às 15 horas, parte esportiva, consagração da vitória à bandeira vencedora no último campeonato, que foi a bandeira branca. Tá, isso aí foi uma exceção, né, que era difícil a bandeira branca se sagrar campeã. Depois vem os jogos esportivos e recreativos, tá? Aí, às 19 horas, parte teatral, palavras de abertura. Quem faz a locução é a filha do... perdoe, não é a filha não, é a Ilka Pimenta de Moraes. Os versos são declamados por Alba Pimenta de Moraes, tá? Tendo como norma educar e instruir. E depois Vale a Pena Viver, canto e dança, com Altair Pimenta de Moraes e Lourdes Ferraz de Almeida, irmã da Marília, esposa do Leopoldo. Quem tem razão?
um ato cômico de Lima de Madureira. Lima de Madureira não dá para enganar ninguém, né? LM é um dos pseudônimos do Leopoldo Machado. Quando ele queria fazer uma brincadeira, ele usava o Lima de Madureira. Aí veio José Rosas, Altair Pimenta, Ilka Pimenta, Lourdes Almeida, Alba Pimenta e Maria Arlete Rachid. Depois vem os versos caipiras, ditos por Ilka Pimenta, Miss Brasil. Depois vem o canto a música do Gilberto de Carvalho, cantado por Dona Lourdes e pelo Altair Pimenta de Moraes, que é o Taí. Taí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Quer dizer, vocês vejam como é que o Leopoldo criava todo um trabalho cultural já no primeiro ano do Colégio Leopoldo. Ele é fundado em 30, ele já está aí. Depois vem o Nosso Tempo, Saineite Vanderlei, Margarida Paquilé, José Rosas e Netinhas. Beleza. Depois vem um triálogo, versos de Pio d'Álvares. De novo aí, Pio d'Álvares é mais um pseudônimo do professor Leopoldo. Pio d'Alva e Pio d'Álvares. E declamação de Lourdes Almeida Pereira, José Rosas e Altair Pimenta. Depois vem o Supremo Sacrifício, um ato dramático de Leopoldo Machado, professora Enedina de Barros Caulino, mãe do professor Márcio Caulino, Marília de Almeida, esposa de Leopoldo, e Leopoldina Machado de Barros, que é minha mãe. Quem casa, quer casa. Diálogo, canto e dança, Lourdes e Altair. Norte e Sul, diálogo regional, Altair Pimenta e José Rosas. A Visita, José Rosas, Maria Arlete Rachid, Aurinha Pimenta, Alba Pimenta e Lourdes Almeida. Chuá, Chuá, né? E as águas a rolar, e a água a rolar, e a água a correr, né? Chuê, chuê. Coisa linda. Altair Pimenta e Coro. Olha o Altair como é que era dedicado ao trabalho. E a apoteose, quer dizer, a apoteose lá do Darcy Ribeiro já tinha no Colégio Leopoldo em 1930. A escola com Alba Pimenta, Saudação à Pátria, Lourdes de Almeida. E são versos de Leopoldo Machado. E Pátria com Naída Costa. Quem faz a impressão está lá embaixo para todo mundo poder ver, ó, impresso no Correio da Lavoura, Nova Iguaçu. Tá, eu achei importantíssimo colocar esse esboço para vocês, porque o Leopoldo era muito chato nessas coisas, chato no bom sentido, muito cuidadoso. E graças a esse carinho do professor Leopoldo, é que a gente hoje pode estar aqui falando dele. Falando do seu trabalho, como ele fez, tá? Queria Vilma Liné está aqui, aplaudindo, lembrando. Gláucia Lucena, um grande abraço, Gláucia. Jesus abençoe, muito obrigado por estar aqui conosco. A professora Vilma Liné diz que voltou muitos anos no Colégio Leopoldo, bons tempos. Vilma, o Colégio Leopoldo eram as primeiras sessões de Nova Iguaçu, da primeira à sexta sessão do centro. No ano em que fui candidato a vereador, em 1996, retiraram o colégio das eleições. Eu não sabia que eu era tão importante a ponto de retirarem as 6 primeiras sessões eleitorais do Colégio Leopoldo.
Não sei por que foram retiradas, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas o fato, meu irmão foi candidato várias vezes, nunca retiraram. No primeiro ano que eu fui candidato, em 1996, as sessões que estavam no Colégio Leopoldo, primeira a oitava, foram retiradas. Mas faz parte, são as coisas que a gente não entende, mas está aí. Vamos em frente. Esse esboço aí está publicado no www.colégioleopoldo.org.br, tá? Vocês, quando visitarem, essas fotos lá estão, para tranquilidade da preservação da turma de Nova Iguaçu. A gente procura sempre preservar essa nossa memória, porque o Brasil é uma nação de dificuldade de preservação. E se a gente não preservar, Ronaldo, a gente perde a brincadeira toda, rapaz. Perde mesmo. Se perde. Então, hoje tem esse dom, né? Você coloca a professora Vilma Linéia colocando aqui, programação intensa nessa época. O colégio sempre manteve. Esse é o primeiro ano que nós não temos programação na escola, nem do 7 de setembro, nem do 21 de abril, né? Nem das festas juninas. O colégio sempre fez encontros literários, a gente faz encontros, palestras históricas, sempre fizemos. E utilizamos a escola, é um auditório de 200 lugares, é utilizado para as mais diversas finalidades, é cedido a todos os partidos políticos, porque o colégio não tem política partidária, mas faz parte da história política da região. Então, várias discussões políticas aqui são feitas. E vamos em frente. Faz parte, o seu Leopoldo sempre procedeu dessa forma e nós continuaremos procedendo enquanto Papai do Céu assim o permitir. Não é? Então, muito bem. Essas fotos são dos anos 30 e nós dividimos em duas características, Ronaldo. Eu peguei o Colégio Leopoldo nos primeiros 5 anos em que ele funcionou lá fora, e o Fleury outro dia até fez um retrospecto maravilhoso de tudo que foi lá aquela área onde o Colégio Leopoldo começa. Foi até lá o Tulipas do Boldrin, etc. Foi posto de gasolina e tal. Depois foi o Colégio Sene. Depois o prédio pegou fogo e acabou aquele prédio histórico. Mas em 1935, o professor Leopoldo arruma um empréstimo na Caixa Econômica, junta o dinheirinho que ele não gostava de pagar aluguel e compra sua sede própria aqui, a Avenida Getúlio Moura. E aí eu fiz um outro conjunto de imagens, já aqui, da Getúlio Moura, que eu vou conversar com vocês agora. Eu tinha marcado hoje repassar o filme, mas eu vou passar essas imagens dos anos 30, de 35 em diante, que eu acho importantíssimo que vocês tenham ciência. Vamos lá. E a gente vai fazendo as brincadeiras com a imagem, vai ampliando. Hoje a internet permite essas brincadeiras para gente. Muito bem, deixa eu colocar essa imagem aqui, isso é o emblema da escola. Essa imagem eu tenho sem o emblema da escola. E é uma imagem bem interessante, Ronaldo. Ih, rapaz, a Sarinha está me cobrando que eu fiquei de passar o almoço. Sarinha. É isso aí. Devo e vou cumprir. Tá. Eu vou mostrar só essa imagem. É uma imagem interessantíssima. Tá aí. Estão aí os eucaliptos. Esses eucaliptos foram plantados para tirar a característica de brejo, a característica de alagadiço da região. O eucalipto tem uma raiz que perfura o lençol freático
e provoca um dreno na superfície. Então essa região recebeu esse plantio. Aí eu pego de vez em quando aí tese universitária dizendo que foi Getúlio que plantou, e o Getúlio é bom, hein? B-A-O-T-I-O, bom. Porque o eucalipto, rapaz, em 2, 3, 4, cresceu uma enormidade. Quer dizer, já é uma cultura anterior você plantar o eucalipto para tentar secar a região e tornar a região habitável, porque é uma região de brejo. O maior exemplo disso é Belfor Roxo, que depois de Belfort com T, que eram da família Roxo, o Belfort Roxo virou Belford Roxo com D. E ninguém explica, ninguém comenta nada, né? É interessante a história, né? Mudou, os ônibus botaram lá Belford Roxo com D e ficou o Belford e o Belfort foi embora. E eu, quando comento, é porque o professor Leopoldo se dava muito com o doutor Henrique Roxo, que era médico do Sanatório Nacional, que funcionava ali próximo a onde é o Pinel hoje, só que funcionava de frente para a Baía de Guanabara. Era o Sanatório Nacional. E nós temos aqui na documentação do Leopoldo algumas cartas do doutor Henrique Roxo, dizendo assim: professor Leopoldo Machado, pela sua fé, pela sua dedicação ao seu credo, encaminho esse paciente porque acho que é um caso para o senhor. Grande abraço, Henrique Roxo. Quer dizer, o doutor Henrique Roxo achava que aquele caso não era um caso para medicina. Era um caso... Isso em 1930, 1935. A gente tem essa documentação aí do Henrique Roxo. Tá, eu tenho que ir fazendo esses relatos, porque senão o tempo passa e a gente, de repente, cai no esquecimento. Marcelo Nozinho, grande abraço, Marcelo. Filho do nosso querido amigo Nozinho, que já não está entre nós. É uma honra tê-lo conosco, ex-vereador da cidade. Jesus o abençoe, Marcelo, uma honra tê-lo aqui. Doris Almeida Santos, grande abraço em tê-la conosco. Diego Barros, grande abraço, Diego. E vamos lá, Neguinho do Fubá, firme e forte. Neguinho, não esqueça desse almoço aí não, rapaz. Eu vou filar essa boia aí qualquer dia. Vou marcar contigo e vamos. Tá aí a professora Vilma Liné, eu também. Luiz Carlos Bittencourt, firme e forte conosco. Bom, eu vou agora, a Sarinha nos lembrou, então eu vou ter que excluir aqui o meu amigo Ronaldo. Ronaldo, o seu boa noite para os nossos amigos. Boa noite a todos, nosso carinho. Sarinha, parabéns para lembrar e realmente cobrar, é isso mesmo. Vocês é que mandam, vocês é que determinam para nós aí. Um grande abraço, que Jesus abençoe. Ilumine e guarde, amém. Muito bem. Vamos aqui para o nosso acervo recuperado do Lar de Jesus. Vamos abrir aqui. E o almoço, Sarinha, realmente mexe com a gente, sabe? Mexe muito o almoço no Lar de Jesus, porque é todo um pessoal, são todos amigos de época que a gente vai revendo. E rever essa turma é um negócio assim maravilhoso, entendeu? É simplesmente maravilhoso. Então vamos começar a nossa projeção aqui. E vamos em frente. Vamos ver aqui se com uma certa dificuldade ainda, a nossa reprodução aqui acontecendo. Deixa eu retornar aqui um pouco. E vamos em frente.
Estou aqui apanhando um pouquinho, mas daqui a pouco a gente chega. Deixa eu adiantar mais um pouco, Sarinha. Essa parte do vídeo que está passando aqui, nós já vimos. Deixa eu mostrar a vocês essa parte lá do lado de Jesus. Essa parte do lado de Jesus existe até hoje, tá, gente? Só precisa de manutenção e nós não temos recursos para mantê-la. Deixa eu explicar aqui uma coisa a vocês. Esses retratos de Marília, eu já falei com vocês. A Marília, Leopoldo vai a Pedro Leopoldo e lá encontra o Chico. E Marília dá uma comunicação via Chico para o Leopoldo Machado. O Leopoldo pega a comunicação de Marília e coloca a foto de Marília nesses quadrinhos com as mensagens recebidas lá no Chico Xavier. Então ficou maravilhoso. Qualquer dia eu coloco para vocês aqui, ou leio, né? Está no livro Graças sobre Graça. Eu vou ler essa mensagem. Essa mensagem foi gravada em disco pelo vovô Vitorino. A gravação hoje muito ruim para a gente ouvir, mas nós vamos ler para vocês. Está no livro Graças sobre Graças, de Leopoldo Machado. Tá? Então vamos em frente, vamos andar um pouco. As imagens estão belíssimas, tá? A recuperação lá dos estúdios Casablanca foi perfeito. Aí é o casamento da Leole e do Ivan, depois a gente passa aí. Esse casamento que o Eduardo tinha deixado o vídeo comigo, eu aproveitei e recuperei tudo junto. Fizemos um pacotão, né? O Ivan aqui foi gerente do Colégio Leopoldo, tem um papel importantíssimo na gestão do Colégio Leopoldo durante um período. E a gente fez esse casamento. Aqui está a Semana Espírita. Nós já passamos ontem esse vídeo, mostramos em Baçaí, Atlas de Castro, e a reunião lá no Lar de Jesus, o bate-papo com relação à toalha, que a turma fazia suas doações. É bom lembrar que câmera, gravador, tudo era do Leopoldo, tá? Leopoldo era um mecenas, guardadas as proporções, mas ele se metia em tudo e auxiliava em tudo. Era uma característica do professor Leopoldo Machado. Aí está o nosso querido Embaçaí. Bom, e aqui começa o almoço. Vamos lá. Vamos para o almoço, Sarinha. Você cobrou, tá aí para nós, tá? A professora Vilma Liné diz que eu sou Paulinho Arquivo Vivo, que bom. Grande abraço ao Ronaldo, Márcia, Sarinha e Márcia. Vamos em frente. Bom, aí eu fui olhar aqui as mensagens e bobeei. Bom almoço é exatamente onde as crianças almoçam. Então é feita essa confraternização no Lar de Jesus. E aí está o nosso querido José Antônio Marques, pessoa por quem a família sempre teve o mais profundo respeito e carinho. Jesus o abençoe, casado com alguém também muito especial, que era a Dona Aurora Marques, e de saudosíssima lembrança esse casal, sempre ligado às atividades de amor ao próximo. Um grande abraço, esteja onde estiver. Aí está o seu Marques. Beleza a gente observar essas imagens, né? E aí está a Dona Lourdes. Olha que beleza de imagem da Dona Lourdes novinha. E Dona Lourdes é um produto do Colégio Leopoldo, do professor Leopoldo, do Fé, Esperança e Caridade. Vocês viram na programação de 1930, ela declamando, cantando, dançando. Então, Dona Lourdes tinha uma atividade intensa
artística, e por isso está aí, utilizando a palavra com tranquilidade, porque essa sempre foi a formação que o Colégio Leopoldo deu a seus alunos. E continua até hoje do mesmo jeito. É preciso que o aluno se manifeste, pondere, emita opiniões. É assim que a gente trabalha. Aqui atrás, vocês estão vendo aqui a Julietinha, a Julieta do Prado, lá de Cachoeira Paulista, que também veio uma turma de Cachoeira para cá, eu já falei sobre isso com vocês. Essa aí é a nossa prima, Julietinha, filha do meu tio José Índio do Brasil do Prado e da Dita. Está lá a Julietinha aqui atrás da Dona Lourdes usando da palavra. Vamos em frente. E a câmera com uma resolução muito boa, né? O indivíduo não sabia que esses momentos ficariam eternos. Aqui eu quero fazer uma ressalva a vocês. Aí está o grande Atlas de Castro, sempre gostou de falar muito, sempre foi orador nas solenidades. Quando o professor Leopoldo organiza o primeiro congresso de mocidades espíritas do Brasil, o Atlas é que é o locutor oficial. Eu vou passar esse filme para vocês também, ou esse filme entrou no pacote da recuperação. Pedro Rafael Vale está assistindo. Grande abraço, Jesus o abençoe. Tá? Então, aí está o Atlas. Agora vocês vão observar o seguinte. Olha a influência nazista, como é que funcionou nesse período. Tá lá o bigodinho de Hitler embaixo do nariz do Atlas de Castro. E vocês vão encontrar pouquíssimas pessoas que não aderiram ao bigode, hein? Tá? Professor Leopoldo não aderiu, pouquíssimos não aderiram. A maioria dos brasileiros à época aderem ao bigode. Era uma marca de época. Interessante. Pedro Rafael Vale, um grande abraço, excelência. Aí a professora Vilma Linédico lá de Jesus é abençoado, sempre. O trabalho educacional e de assistência social são sempre abençoados, graças a Deus. Aí está o Atlas fazendo a sua preleção no almoço. Está aí o Sarinha cumprindo. Olha lá, está aí o Valdemiro, aderiu ao bigode. Vocês vão verificar, pouquíssimos não aderiram ao bigode nessa época. Patrick Sante, aí está. Tio, estou na área, grande abraço. Patrick é filho do meu irmão mais velho, do Neoberto, filho da Marilene e do Ney, lá em Miguel Pereira, e volta e meia, usando a voz, tocando violão, uma voz boa, gostosa, e eu não fui assistir nenhuma apresentação dele aí com esse Covid, mas vou aí, Patrick, não... e estamos aqui sempre, tá? Você não tem vindo, mas nós estamos sempre por aqui. Grande abraço, Patrick. Então vamos lá. Aí está o Valdemiro, bigode. É interessantíssimo isso, gente, como o bigode ficou firme nessa época. Aí a turma toda... Opa, esse rostinho que aparece aqui, gente, rapidinho. Deixa eu colocar para vocês aqui, já vou pausar. Ó, esse rostinho que aparece aqui é da minha querida tia Nelly de Barros, irmã do meu pai. Tia Nelly é aquela que trabalha em tudo, então na hora da filmagem, da fotografia, ela dificilmente aparece. Mas lutadora, guerreira, devia estar lá na cozinha, lavando prato, arrumando prato para servir. A minha querida tia Nelly de Barros, de Cachoeira Paulista. Que Jesus a abençoe, ilumine e guarde onde estiver, querida tia. Tá? A Márcia diz que nós tivemos a honra e o prazer de participar
na gestão do nosso eterno secretário de Esporte, Cultura e Lazer da cidade de Nova Iguaçu, professor Paulinho Leopoldo Barros. E continua aí a nossa amiga fazendo as suas observações. Patrick não tem do que agradecer, Patrick. Cuida bem desses sobrinhos aí, Jesus abençoe. Aí está aí a querida tia Nelly, que a gente visitava sempre em Cachoeira Paulista. Muito bem. Aí, continuando, a turma do Fé e Esperança, dos centros da época. Esse aqui é o grande Virgílio, irmão do professor Amadeu Santos. Aí está o Amadeu Santos, antes apareceu o rosto do Embaçaí Filho. Aí está o Embaçaí. Embaçaí é uma figura. Gente, conversar com o Dr. Carlos Embaçaí era um negócio anormal. É aquele indivíduo que você está conversando com ele, a hora passa e você nem nota. Saudosa lembrança desse baiano. 3 baianos especiais, Leopoldo Machado, Embaçaí e o nosso Diolindo Amorim. Que Jesus os abençoe por tudo de bom, belo, útil e glorioso que eles deixaram para nós nessa jornada. E aí vem as novinhas, tá? Olha só, aqui, com o rosto encoberto, aqui está a nossa Creuza Larcão, irmão do Miro. Está aí a Creuza no almoço. Um grande abraço também onde estiver. Tá. Aqui está a Belinha. Aí também, Fleur, olha a Belinha aí da família Carvalho, está aí firme e forte. Do lado direito lá está o nosso Alcibiades Pérez Machado. Capitão Alcibiades, um grande abraço também onde estiver. Sempre junto nos trabalhos da esposa, Dona Ilza, personalidade da assistência social ímpar na história de Nova Iguaçu. Tá aí o Tchê. Aí está o nosso Mendonça. Seu Mendonça também, outro indivíduo alegre, feliz, brincalhão. Adoravam a comida. Um dia lá na casa do filho, estavam fazendo lá, Maria Luísa preparando um mocotó. E ele de olho no mocotó, era um garfo bom, seu Mendonça, e comeu o mocotó, teve um calor, né, da nossa terra e tudo, teve uma complicação. E o doutor Humberto disse que ele não ia embora não, mas teve uma complicação de reflexo cardíaco e aí nos deixou seu Mendonça. Um grande abraço, seu Mendonça. Já naquela época passava trote para os outros pelo telefone, brincando. Era um espírito privilegiado, seu Mendonça. Para quem não conhece, está aí. Saudoso. Pai do Zé Roberto, do Luiz César, que Jesus... Pai não, perdoe, avô. E vamos em frente. Aí está o Atlas novamente. Aí está o Paiva Melo. O Paiva Melo é quem pela primeira vez se dedica no Brasil à literatura das instituições sem fins lucrativos. Como contador que era, deixa um livro para nós, que eu guardo aqui com muito carinho, o livro do nosso querido Paiva Melo. Que Jesus o abençoe, onde estiver. Aí a nossa querida professora Áurea Gonçalves, que dirigiu o Colégio Leopoldo durante muitos anos. É o que nós chamamos de diretora técnica do Colégio Leopoldo. Professora Áurea Gonçalves, professora de matemática, formou-se com meu pai no Rio de Janeiro, tá, no Instituto Tecnológico, ali na Tijuca, e na Escola Politécnica, e meu pai formou-se em História de Matemática, mesma turma. Eu tenho na internet a foto de formatura, consegui recuperar isso tudo, graças a Deus. Dona Áurea também, o colégio muito deve a ela. Um grande abraço.
Continuando aí, a mãe da dona Áurea, aí o professor José Jorge, foi professor aqui no Colégio Leopoldo muito tempo, e depois abriu o Colégio Ricardense, lá em Ricardo de Albuquerque, pertinho da casa lá da Luísa, professora Luísa, que durante muito tempo trabalhou conosco aqui até a sua aposentadoria. Está aí o professor José Jorge, novinho. Também outro baluarte aí dos trabalhos de assistência social e da educação. E vamos em frente com a turma toda aí passando. Aqui, ó, eu falava outro dia do casamento aí do Basílio Anastasakis. Aí está a professora Dulce, que durante muito tempo em Brasília cuidou da nossa Confenem, Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino. Toda vez que eu ia a Brasília, pelo menos 1, 2 vezes por ano, tinha a honra lá de conversar com o professor Basílio, com a professora Dulce, depois o professor Basílio nos deixou e ela continuou firme e forte no trabalho na Confenem. Um grande abraço, um dos baluartes também da educação na nossa região e no Brasil, tá? Costumo dizer, quando eu falo de história de Nova Iguaçu, de história do Recôncavo Fluminense, do estado do Rio, eu estou falando também de história do Brasil. Isso aí são fatos históricos de repercussão nacional. Seu Leopoldo juntava com gente do Brasil todo aqui no Lar de Jesus. Aí está a professora Dulce, aqui estão os mais novos, a Julietinha lá de Cachoeira Paulista, junto com o pessoal aqui da cidade, nossa querida prima, pessoal que veio lá de Cachoeira, dona Zaira, também outra figura ímpar, dando um abraço aí no meu pai. Vocês veem que são momentos de muita... Aí nós temos Dona Lourdes ao fundo ali com o prato, a minha mãe sempre com aquela sua humildade, tá? Eu costumo ressaltar, olha os cabelinhos da professora Leopoldina Machado, para quem vive dizendo que o negro nunca teve destaque na região, minha mãe mulata, de pai negro, irmã de Leopoldo também mulato, e essa movimentação aí, quem está capitaneando é um mulato, que é o professor Leopoldo. Tá, então fica aí, para a turma que gosta de dividir a sociedade, eu li Niccolò Machiavelli e conheço bem esse trabalho de você dividir uma sociedade. E o Brasil está completamente dividido em grupelhos, perdoem o termo, e esses grupelhos que o Brasil se dividiu não permite uma grande união. Muito triste esse momento que nós estamos atravessando. Aí ao lado de Dona Leopoldina está Dona Zenaide. Dona Zenaide, da mesma família da esposa de Leopoldo. Dona Zenaide é pioneira na educação no Colégio Leopoldo, assim como Marília e assim como a professora Leopoldina. Dona Zenaide começa cedo no Colégio Leopoldo. Não é fundadora, tá? Mas faz parte, é trabalhadora de primeira hora. Nosso abraço, nosso reconhecimento à professora Zenaide de Almeida Moraes e nosso reconhecimento a ela pelo trabalho. Mãe do Dilson, da Terezinha e da Luizinha, todos estão aí até hoje. É a avó da nossa Maria do Carmo Vasconcelos, bisavó do doutor Marcelo. Está aí Dona Zenaide novinha no almoço no Lar de Jesus. Aí a Creuza novinha de novo, Creuza Larcão. Grande abraço, Creuza é bandeira branca. Tá aí a grande Creuza.
Tieteuvina. Aí, Valdemiro. Dona Aurora, essa figura ímpar. Jesus abençoe também. Dona Aurora, fabulosa. Está muito benquista por todo mundo, pessoa de uma educação ímpar. Jesus abençoe, Dona Aurora, onde estiver também. Dona Lourdes aí firme. Esse almoço de confraternização no Lar de Jesus, para nós, é importantíssimo. Aí as meninas dando o seu tchau para a câmera. Tá? Aí o nosso único menino criado no Lar de Jesus ficou pouco tempo. Ficou 100% como escola de menino. E está aí o nosso almoço de confraternização do Lar de Jesus. Aqui nós teríamos esse filme, que é um filme sonoro. Que também foi recuperado, tá? É um filme feito pelo professor Leopoldo, já está na internet, tá? Também recuperado por nós. Mas isso aí... Bom, mas isso aí é outro assunto para outro dia, até porque nós não temos mais tempo hoje para fazer essas observações. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Eu já ultrapassei aqui. Ah, não, eu comecei tarde, por causa... Estou ainda dentro do meu horário. Mas já estamos chegando à meia-noite, tem a turma que trabalha amanhã. O Ronaldo reclama aí do avançado da hora, mas eu nada posso fazer porque independeu de mim. Foi a nossa internet aqui que deu 2, 3, 4 piques e nos dificultou, tá? Professora Vilma Liné diz que divisão não leva a lugar nenhum, é isso aí. Marílvia Portela. Fleura dá o seu boa noite, lamentando somente agora sua transmissão. Deixa eu ler aqui o que o Cleber colocou. Chegou. Eu queria dizer a vocês o seguinte, quando vocês estiverem ligados no Facebook, volta e meia não esquece ali da tecla F5, que é a tecla que atualiza a tela. Então, às vezes, vocês já colocaram lá me esperando, mas não entra automaticamente, né? A tecnologia ainda tem seus tropeços. Então é interessante que a gente ali de vez em quando dá uma tecladinha no F5 ou atualiza a imagem se estiver no celular. Tá? Aí fica a lembrança para o Fleur. Fleur, esse vídeo eu vou transformar em MP4. Depois da transformação eu coloco no YouTube. Aí você pode assistir. Você vai gostar muito, muita gente conhecida. Uma reunião maravilhosa, das reuniões que eram características do professor Leopoldo. Muita gente alegre, feliz, tá? Em torno de um bem comum que era, no caso do Lar de Jesus, o amparo à criança e uma instituição espírita, e no caso da educação, que o Leopoldo, vocês viram aí, a programação não tem nada a ver com religião, gente. A programação é eminentemente cultural. E a turma toda participando, tá? Um grande abraço a vocês. Jesus os abençoe. Obrigado aí ao Ronaldo por estar firme com a gente, participando sempre. Estamos aqui aproveitando esse momento dificílimo que todos estamos atravessando. Cada dia um conhecido que
nos diz que cada dia um conhecido que nos informa que o Covid fez uma visita e que está sendo tratado. E graças a Deus, a grande maioria, quando detecta o problema cedo e faz o tratamento fica para todos nós. Tá? Então, o momento... Hoje conseguimos trazer você de volta, Ronaldo, que maravilha. Então, Ronaldo, acho que você vê aí um momento da religiosidade do seu Leopoldo, né? Leopoldo espírita de corpo e alma, e o trabalho social. Leopoldo que era defensor da bandeira do fora da caridade não há salvação. Perfeito. Leopoldo era defensor do fora da caridade não há salvação, a fé sem obras é morta. Então, Leopoldo... Juntava e não espalhava, isso é que é importante. Isso aí. O filme está retratando tudo isso aí, isso é que importa. E ali você tem várias pessoas que não eram espíritas. Perfeito, é isso aí, você percebe. Pessoas da comunidade de Nova Iguaçu participando ativamente no Lar de Jesus. Tá? Então é importantíssimo que a gente não se esqueça disso. Colégio Leopoldo Lar de Jesus nunca foram instituições espíritas. Nem no Estatuto do Lar de Jesus constou que era uma instituição espírita. Eu que depois fiz questão, numa assembleia, de inserir o termo, porque o seu Leopoldo, naquela época, ele achava que dividia. E ele era dentro da máxima deixada por Jesus através dos seus discípulos, de que quem não ajunta, espalha. Então, Leopoldo era adepto dessa máxima. Então, é bom que hoje a gente conversa sobre isso tranquilamente, com vários testemunhos aí presentes, alguns assistindo, outros fazendo parte da história de Nova Iguaçu. E Leopoldo sempre firme e forte. Essa interligação com a Igreja Católica, com a Igreja Protestante, sempre foi muito grande. Meu pai sempre foi um orador que sempre falou em instituições católicas, protestantes, sempre, e sempre convidado. Eu lembro a turma lá que mantinha o SASE, como Leopoldo, como o seu Nilton fazia palestras. Então é tão importante que a gente entenda que fora da caridade não há salvação, que a fé sem obras é morta, né? E quem não ajunta, espalha. Eu parabenizo. Tem que juntar. Ele, com a sua inteligência e moral mesmo, ele soube levar essa unificação. Até por conta mesmo das perseguições que existiam na época. Então não era muitas. Não mas era ele sofreu. Nós vamos conversar o que foram as perseguições em 1930. Perseguição da polícia de Getúlio Vargas aos líderes religiosos da região, inclusive a Leopoldo Machado. As perseguições que ele sofreu do movimento de Plínio Salgado, dos integralistas na região. Leopoldo, ele passou um mau pedaço na cidade de Nova Iguaçu. Perfeito. O Fé e Esperança foi fechado, não podia ter reunião. É que a turma hoje não sabe de nada e às vezes fica emitindo conceitos. Vocês não sabem o que foi a polícia de Getúlio. Vocês não sabem quem foi Filinto Miller. Vocês não sabem quem foi Gregório de Matos. Vocês precisam estudar isso aí. Isso não pode ser apagado da nossa história. E eu tenho muito orgulho de ter recebido isso tudo através da tradição oral. Minha mãe nasce em 1910. Em 30 ela estava com 20 aninhos. Então ela pôde nos passar muito bem o que era a situação do getulismo. Meu tio Leopoldo, né? Muito embora eu pequeno, escutava muito, conversava muito com ele. Meu pai nas suas palestras o tempo todo.
essa história que nós temos através da tradição oral dos nossos ascendentes, é muito importante que nós as guardemos. E o pai fala, hoje você consulta fácil. É isso mesmo. Meu pai falava muito sobre isso. Nossa, e como? Outro dia eu recebi aqui do Antônio Lacerda uma questão contra aqui o nosso Frederico, da Igreja Católica, e o Lacerda disse, Paulinho, eu recebi aqui uma documentação de quem fez a denúncia, à época, no SNI, contra... Então, hoje você tem o habeas data, você tem que consagrados na Constituição de 88, que você tem acesso pleno à informação. Hoje ficou mais fácil. Então, a gente discute com muita propriedade. Essas discussões aí da época, eu nem costumo dizer o nome, porque é tão desagradável, são pessoas conhecidas, né? Mas vamos em frente. Sarinha Freitas diz que adorou. Tá aí, Sarinha, você tirou o Ronaldo, mas eu trouxe de volta. Não tirou não, Sarinha, não tirou. Grande abraço, Sarinha, Jesus abençoe. Luiz Carlos Bittencourt, muito bom. Vilma Linéia, gostei muito, parabéns, Paulinho. Ronaldo informa que já estará no YouTube daqui a pouco. Professora Vilma Linéia, Deus conosco. Sarinha Freitas, falando do movimento integralista. Ronaldo, suas conclusões finais, pelo adiantado da hora. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe. Vamos manter nossas orações, vigilância. A Covid está aí galopante. Culpa nossa, com certeza. A culpa é de todos nós. Mas aqueles que estão procurando fazer o seu dever de casa, vamos manter. A fé acima de tudo. A união nesse momento seria de bom tamanho. Se unem tanto para ficar nas aglomerações, por que não nos unamos para nos mantermos o distanciamento nesse momento? Mas o ser humano é assim. Que Jesus os abençoe. Gratidão a todos pelo carinho, pela presença marcante de todos vocês. Muita paz. Um grande abraço a todos vocês, que Jesus abençoe a tudo de bom, belo, útil e glorioso que fizemos na noite de hoje. A gente está guardando essa documentação para que todos possam ter acesso em Nova Iguaçu, tá? E de todo o Brasil. Obviamente, a turma que apareceu aí tem uma história pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, por Minas. E é importante que a gente deixe esse trabalho aí para que todos possam ver, discutir nas suas reuniões e mostrar que esse compromisso com a imagem tem que ser de todos nós. Guarde o retrato da família, tire fotografias. Coloque na cabeça o seguinte, vocês vão reunir naquela foto a família, os amigos. Dificilmente, raramente, vocês vão conseguir fazer outra fotografia com todos aqueles que estavam naquela. Isso é importantíssimo vocês gravarem. Eu aprendi isso cedo com meu pai. Fotografava tudo, uma maquininha ruim, coitada do meu pai, que meu pai nunca foi rico, sempre viveu com sacrifício, o professor Leopoldo também. Aí hoje eu pego as fotos do professor Leopoldo, do professor Newton, fora de foco, a máquina estava fora de foco, mas documentou, fez um registro histórico. Tá? Façam também, hoje está mole. O celular está aí, com câmera, com qualidade, e vamos em frente. Jesus nos abençoe, ilumine e guarde, e até amanhã com mais um Reflexões, guardando o nosso corpo com as recomendações médicas e da Organização Mundial de Saúde. Muito cuidado e que Papai do Céu permita que amanhã nós aqui estejamos juntos com mais um Reflexões. Muito obrigado, fiquem com ele.